e se recuperar. Exatamente, faz parte do nosso tratamento a continuidade. Né? Então nós orientamos as nossas pacientes que elas em casa, elas realizem os exercícios aprendidos na clínica. Existe uma dúvida muito grande entre educador físico e fisioterapeuta. O senhor poderia nos explicar se existe diferença ou não? Claro, sem dúvida nenhuma. São duas classes profissionais distintas, entretanto que trabalham juntas, elas são complementares. Então, um exemplo clássico é um paciente ortopédico, ele foi submetido a uma cirurgia e ele precisa da reabilitação, né, para que haja um retorno funcional, por exemplo, um jogador de futebol, para que ele ganhe força muscular, para que ele ganhe amplitude de movimento daquele joelho operado, por exemplo, e depois dessa fase inicial de reabilitação, ele é encaminhado ao educador físico. É um dos exemplos. Então eles são atividades co-irmãs, né? Nós poderíamos chamar dessa forma, e complementares. Então nós realizamos aquele trabalho primeiro inicial de adequação, de retorno às atividades, e depois é complementado pelo educador físico nesse sentido. Que aí o educador físico continua, né? Treinando. Continua o nosso serviço, por exemplo, no treino do gestual esportivo, no caso do jogador de futebol, por exemplo. Doutor Daniel, eu sei que o senhor é autor de um livro. Fale sobre o seu livro, que será lançado brevemente. Ele aborda o quê? Vamos pegar aqui o seu livro, doutor. Fale sobre ele aqui, o que o senhor aborda nesse livro. A fisioterapia oncológica é extremamente abrangente, né? No sentido, uma das grandes preocupações, né, do paciente oncológico, dos familiares, é a questão da dor. Né? A neoplasia, ela normalmente é infiltrativa, ela é maligna e ela causa dor. E a fisioterapia, ela atua como uma adjuvante ao tratamento. Né? Então nós sabemos da existência de inúmeras drogas que retiram e diminuem essa dor. Com a fisioterapia, né, oncológica, nós temos a redução da ingesta desses medicamentos. Né? Vai atenuando cada vez mais, né, e você vai podendo retirar aos poucos o medicamento. Com orientação. Né? Porque tem que trabalhar. E na verdade, um paciente da oncologia, oncológico, ele trabalha integrado com uma equipe multiprofissional, né? Desde o psicólogo, o fisioterapeuta, o seu médico, a sua enfermeira, etc. E a casa, o domicílio, os familiares têm que também ter uma ideia do que é ter em casa um paciente com essa doença. É uma coisa até que eu falo no livro, né? E é uma coisa pública e notória. O câncer, ele é devastador, mas não só para o paciente, mas para a família. E nós temos hoje, dentro do tratamento ao paciente oncológico, né, o que nós chamamos, ou gostamos de chamar, de intervenção interdisciplinar, onde nós temos realmente a presença do médico oncologista, do cirurgião, do fisioterapeuta, do nutricionista, do terapeuta ocupacional. Todos integrados. Todos integrados. Voltados para uma única ação, né? Exatamente. Que é o paciente. E uma outra situação também me caracteriza, se a senhora me permite, são os cuidados paliativos em oncologia. Então são aqueles pacientes em fase terminal, né? Em que também a fisioterapia pode agir, todo o grupo ele vai de encontro a esse paciente e aos familiares, né? E garante esse passar o mais tranquilo possível. Infelizmente chegamos ao fim, né? Dessa conversa tão agradável. Mas eu gostaria de fazer um lembrete, assim, uma advertência, assim, para o público que nos assiste. É que qualquer problema que ele detecte, um nódulo, alguma coisa que está saindo do seu mamilo, alguma secreção, faça o seu exame nas axilas. Notou uma diferença?
corra para o seu médico, corra para fazer um diagnóstico, que realmente essa corrida antecipada vai fazer a diferença. Você tem que fazer o seu diagnóstico com muita antecedência. Nós temos que correr na frente do câncer, da neoplasia. Não deixe ele lhe agredir. Corra, corra e vá se ver livre dele. Mas o nosso programa realmente é hora marcada, chega ao final, mas não saia daí, porque nós teremos uma outra entrevista no Sala de Espera, o nosso momento de descontração.